Meu nome é Ana Cláudia Gomes, eu sou historiadora, mestre pela UFMG e vizinha da família Araújo, que conhece a minha família e foi amiga de alguns membros dela. O meu trabalho atualmente está vinculado ao estudo das migrações recentes em Betim, mormente após a implantação da Fiat Automóveis, quando a população da cidade dobrou 2 vezes. E a família Araújo, ela se insere nessa dinâmica um pouco antes da Fiat, porém já é puxada pelo planejamento da região metropolitana de Belo Horizonte, que planejou a industrialização para o lado oeste da região metropolitana. E como marco disso, nós tivemos a criação da cidade industrial em Contagem e nos anos 40. Então Betim já começou a atrair imigrantes a partir daí. A família da dona Zulmira e do senhor Zé Preto veio para Betim no final dos anos 60. Eles foram empurrados da sua região de origem, o senhor Zé Preto, da cidade de Coroaci, e a família da dona Zulmira, da cidade de Governador Valadares, ambas as cidades pertencentes à Grande Peçanha colonial, Peçanha no estado de Minas Gerais, que fazia parte da comarca do Cerro, uma espécie de grande município dentro de Minas Gerais. Então eles se originam nessa região, peregrinam por aqueles municípios enquanto jovens, e quando Dona Zulmira e seu Zé Preto se casam, seu Zé Preto resolve buscar melhorias fora da sua comunidade de origem. E ele já tinha parentes em Caeté. Então, primeiramente... Caeté aqui perto de Belo Horizonte, aqui, né? perto de Belo Horizonte, a gente pode considerar que eles vieram do campo para a grande Belo Horizonte, porque eles viviam em povoados. Coroaci era um povoado, Penha do Cassiano, onde nasceu Dona Zulmira, era um povoado, né? Então, eles trabalhavam na lavoura, nos campos, e migraram para Caeté, perto de Belo Horizonte, também para trabalhar em fazendas. Migraram porque um outro parente já tinha vindo antes e já tinha dito que as condições nessa região eram melhores. Em Caeté, por conta do fazendeiro que era patrão deles lá, também ter fazenda em Betim, eles tiveram a oportunidade de vir para Betim e gostaram mais de Betim do que de Caeté, embora tenham sido levados de volta para lá pelo mesmo fazendeiro, mas eles retornaram para Betim. Chegaram a Betim ao final dos anos 60, quando os 3 primeiros filhos da dona Zulmira já tinham nascido, mas a Maria Aparecida tinha morrido ainda na região de origem. Quem que era a Maria Aparecida? A Maria Aparecida era filha primogênita da dona Zulmira e do seu Zé Preto. E depois disso já havia nascido o Zé Carlos e a Raquel. A Raquel nasceu em Betim, mas foi levada para Caeté, onde foi registrada. E quando eles se fixaram em Betim finalmente, eles tinham esses 2 filhos e então foram nascendo os outros, mas eles também foram levados para Conceição do Mato Dentro por um fazendeiro num outro momento, onde nasceu outro filho. Conceição do Mato Dentro, que é um município que está aqui a uns 140 quilômetros de Belo Horizonte, né? Isso, que todos conhecem fora de Minas por causa do turismo na Serra do Cipó. Então a dona Zulmira mesmo conta, né? Em alguns momentos ela diz Conceição do Mato Dentro, outros momentos ela diz Serra do Cipó. Muito bem. Então a partir do final dos anos 60 eles se fixam em Betim. E para quem estuda migrações nesta cidade, como é o meu caso, é uma história de vastíssimas emoções, porque é uma família que continua migrando dentro da cidade de Betim. Eles moram em diversos bairros e residências das regiões centro e norte de Betim. Bairro São João, bairro Cachoeira, Beira da Linha, Angola, Biquinha, vamos pensar, Salomé, perto do Gigante, Betim Industrial, Serra Negra, eles mesmos podem contar. Então, eles vão migrando, a dona Zulmira está lembrando ali, eles vão migrando dentro da cidade,
porque eles não tinham casa própria e eles trabalhavam em condições muito difíceis e eles precisavam, então, às vezes, sair de um barracão alugado para morar, porque não estavam conseguindo pagar o aluguel, passando para um mais barato. Uma migração forçada. Sim. Sempre moraram em lugares privilegiados da cidade de Betim, o centro e o norte, mas de concentração popular. Então, barracões nos terrenos das famílias, chácaras onde eles e seus parentes trabalharam como lavradores e criadores de pequenos animais, e assim sucessivamente. Chegaram a ficar desabrigados, completamente desabrigados, pelo menos em 2 grandes ocasiões. Numa dessas, o ex-prefeito da cidade, Álvaro de Sales Barbosa, autorizou a família a se abrigar no prédio do INPS, antigo INPS, no bairro Brasileia, aqui em Betim, com várias outras famílias pobres desabrigadas da cidade. E eles viviam lá, cada família em um cômodo, muitos nas varandas do antigo INPS, e a dona Zulmira conta que por conta da aglomeração aconteciam conflitos entre as famílias. Numa outra ocasião ainda mais drástica, eles precisaram viver nas casas que abrigam os túmulos do cemitério Nossa Senhora do Carmo, aqui em Betim, que é o cemitério mais tradicional, mais antigo da cidade. Então, neste momento, eles eram alimentados por amigos, não tinham dinheiro para comprar comida, apesar de seu Zé Preto ser um trabalhador contumaz, todos os dias da semana, sábado, domingo, quaisquer dias, conforme os filhos dão depoimento. Depois do cemitério, eles também precisaram ficar abrigados no casarão da Casa da Cultura Josefina Bento, que é o monumento mais conhecido de Betim. Essa casa não era restaurada à época, no início dos anos 70, e lá também foram abrigadas várias famílias que estavam sem teto, mas tinham relações boas com autoridades e pessoas poderosas da cidade, trabalhando para eles. Então, esses lugares eram facultados para essa família e para diversas outras famílias. Mas eles nunca desistiram de lutar. A família Dona Zulmira trabalhava como passadeira, faxineira, capinava lotes, né? Fazia trabalhos domésticos e trabalhos de lavoura, né? E seu Zé Preto também trabalhava nessas funções, principalmente capina, fazer cercas, plantios, trabalhava em fazendas, né? Até que conseguiu um emprego na prefeitura, na limpeza urbana. Conseguiu um emprego na prefeitura de Betim, na limpeza urbana. Ele chegou a encarregado da limpeza urbana, mas inicialmente ele trabalhava como braçal mesmo. A partir desse momento, seu Zé Preto trabalhou 19 anos na prefeitura, então a família começou a ganhar alguma estabilidade. E finalmente, no momento em que o ex-prefeito Nilton Amaral Franco era prefeito da cidade, e depois dele, prefeito da cidade de Betim, e depois dele, o Tarcísio Braga, houve ali, de 2 em 2 anos, trocava de prefeito, porque o Nilton Amaral Franco e o Oswaldo Franco faleceram. Então, nesse momento, né, de meados dos anos 80 até o final da década de 1980, a família Araújo recebeu autorização pelo então funcionário da prefeitura de confiança do prefeito Nilton Amaral e do prefeito Tarcísio Braga de Betim. Eles obtiveram autorização para viver neste território. A autorização foi feita por meio de uma planta que seu Zé Preto, como ele já era auxiliar de topógrafo, ele ajudou também a medir o terreno. Então, a dona Zulmira recebeu uma planta pelo ex-vice-prefeito de Betim, Alex Amaral. Ele passou essa planta para a dona Zulmira e, infelizmente, esse documento se perdeu com umidade.
E eles então, com a ajuda de diversos amigos, moradores, eles construíram a primeira casa da dona Zulmira com materiais doados, inclusive materiais reaproveitados de outras casas que foram demolidas, e com a ajuda de amigos no trabalho da construção. Pelo que parece, foram construídos 2 cômodos, quarto e cozinha, depois mais 2 cômodos, que então ficaram 2 quartos, sala e cozinha, e finalmente banheiro e área de serviço. Essa construção aparentemente durou de 1982 a 1985. E depois disso, como todo o território em volta de onde estamos reunidos foi dado em planta para a dona Zulmira, os filhos aos poucos foram construindo as casas em volta e constituindo uma sociabilidade que consideramos de caráter quilombola. A proximidade dos filhos em relação à matriarca, o tipo de cultivo que eles fazem, o Alexandre, a dona Zulmira, me contaram das canas, das bananeiras, das taiobas, dos inhames, das batatas doces, enfim, das frutas mangas, abacate. Seu Zé Preto conhecia variadas canas, e ele tinha canas raras aqui no quintal. E nós encontramos aí no quintal deles, presentes até hoje, plantas relacionadas a essa história de alimentação produzida pela própria família, né? Eles podem ser considerados detentores de saberes para uma autossuficiência alimentar, se eles quiserem, porque eles sabem produzir carboidratos, verduras, frutas, e criavam animais, pequenos animais, porcos e galinhas. Então, assim como em toda a história da família, eles fizeram isso por muito tempo em Betim. Seu Zé Preto, como vários elementos da família, foram atingidos pelo alcoolismo, que é um problema de saúde pública no Brasil, que atinge mormente as comunidades afrodescendentes. E ele faleceu em decorrência desse problema em 1995, muito jovem, pouco mais de 60 anos. A dona Zulmira e seus filhos continuaram aqui, então, construindo a comunidade quilombola. E eles detinham de memória apenas aquilo que seus familiares vivos transmitiram para eles. É muito interessante registrar que muitos membros da família Araújo vieram para Betim e nela se encontram até hoje. A mãe e a avó de dona Zulmira vieram para Betim. Elas faleceram em Betim. A mãe da dona Zulmira ganhou casa aqui no bairro Jardim Brasília, em Betim, também pelas mãos do ex-vice-prefeito Alex Amaral. Então a gente tem aí também uma característica que é da reunião das matriarcas. Elas não permitiram ficar longe umas das outras, trouxeram as mais velhas para cuidar. E eles têm parentes em diversas regiões da cidade. Eles foram atraindo parentes, eles foram atraídos por parentes primeiro, e eles têm muitos descendentes aqui. Então, aqui vamos dizer, é o epicentro de um exemplo do fenômeno de imigração que Betim, a cidade de Betim, tem em todo o seu território. Essas histórias são recorrentemente contadas por famílias que foram chegando do interior. A minha parte na pesquisa foi pesquisar junto à família Araújo, e eu gostaria de citar o Alexandre como um pesquisador incansável, a Aline como uma pesquisadora incansável, porque não é possível fazer esse trabalho sem quem preencha lacunas o tempo inteiro. Então eles são perguntados o dia inteiro, há 2 semanas. Dona Zulmira está vivendo um trabalho de memória como acontece sempre com os idosos. Quando eles são incentivados a lembrar, eles não querem mais parar de lembrar. E ela, todo momento que a gente chega perto dela, ela lembra mais uma coisa e mais um elemento importante para verificarmos as andanças da família. Para a continuidade do meu trabalho, que a responsabilidade é fazer a historiografia da família Araújo,
foi necessário, como a Patrícia Brito já começou a relatar, o apoio de redes fora de Betim. Então, nós tivemos acesso principalmente a um pesquisador familiar de São Paulo, que procura fazer a genealogia de sua família, e ele é que procurou primeiro Peçanha em busca da família Araújo. Então, ele já tem uma extensa pesquisa sobre isso, e é com ela que nós vamos poder contar aos Araújo quem são os seus ancestrais. É uma coisa muito emocionante, né? Então, os ancestrais dos Araújo são a Rita, escravizada da dona Rosália de Aguiar Araújo, que era do Cerro, uma mulher branca, que foi expulsa pela família, provavelmente por causa de questões da liberdade feminina dela. Então ela foi mandada embora com alguns bens e adquiriu uma quinta, depois uma fazenda na região de Peçanha, Minas Gerais, que é um município aurífero, né? Começou com uma vila aurífera. E ela teve 3 filhos, um deles André Aguiar Araújo. Então, o Araújo de vocês vem da dona Rosália Aguiar Araújo, mulher branca, senhora de escravos, que passou o sobrenome dela a vocês, através de um século, né? Porque ela chegou no Cerro no início, chegou em Peçanha no início do século XIX. O Carlos, pesquisador de São Paulo, conseguiu documentos do André Aguiar Araújo, que esse será, então, pela presença dos documentos, nomeado o ancestral mais conhecido de vocês. Ele era pardo, mas ele foi liberto pela lei do ventre livre de 1871. Bom, depois, a mesma rede que a Patrícia Brito mobilizou na região está tentando encontrar os elos perdidos até 1937, quando nasce o seu José dos Santos Araújo, seu Zé Preto. Ela encontrou documentos a Marina, do setor de cultura, da Prefeitura Municipal de Peçanha, Minas Gerais. Agora me foge o nome completo dela, mas ela pesquisa incansavelmente arquivos paroquiais e ela passou algumas madrugadas em busca dos Araújo, de vocês, dizendo que é uma família numerosa na região e que eles presumem que todos descendem de Rita, André e seus irmãos Aguiar Araújo da Branca Rosália, né? Então a ligação que vocês têm com a escravidão, nesse caso, é lá. Os Araújos se espalharam por todo o território de Peçanha, que depois vários municípios foram se emancipando desse território. Governador Valadares, onde nasceu Dona Zulmira, Coroaci, onde nasceu seu Zé Preto, Alpercata, perto de onde Dona Zulmira teve alguns filhos, e diversos outros municípios por onde os Araújos afrodescendentes se espalharam, né? E onde estão presentes até o momento. Então vocês são uma família muito numerosa na região de origem de vocês, norte e leste de Minas. É isso, Frei Giovanni? Construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. A rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. Resistência, liberdade, conquistar. Resistência, liberdade, conquistar. Luísa Maim, na revolta malê. Luísa Maim, na revolta